Bom, abrimos o programa de hoje conhecendo melhor uma ciência de nome esquisito. Ela é numismática. Ela tem por objeto de estudo as moedas, o papel moeda e as medalhas, desde o seu aparecimento até os dias de hoje. Vamos aprender mais um pouquinho? Quem nos ajuda nessa é o especialista em numismática, o Bruno Pelizari. Obrigado por ter vindo, Bruno. Você tá bom, meu velho? Eu que agradeço o convite. Esse é um assunto fascinante, que eu adoro. Eu te falei em off, inclusive, quando eu era garoto. Comecei a me envolver com esse mundo mágico da numismática, mas depois que fui para a faculdade, parei com tudo, quis mais saber de nada. Que isso não aconteça com você, hein? Tomara, eu torço que não. Olha, não falar da história do nosso país. Você acha que é possível contar a história de uma população através das moedas? Com certeza, sem dúvida nenhuma. Através das moedas a gente consegue saber de diversos fatos que já aconteceram no mundo. O mais recente foi a possibilidade de a gente já ter tido uma papisa, uma mulher sendo papa. Isso só foi descoberto porque foi feita uma moeda em homenagem a ela na época. Pois é, está rolando nas redes sociais isso agora, nos jornais e tudo. Teve uma papisa mesmo. Exatamente. E por causa da moeda aqui. Bom, vamos tentar entender a história aqui do nosso país através delas então. Vamos começar na época em que o Brasil era colônia de Portugal. Como é que eram as moedas? Mostra pra gente. Na época que a gente era colônia, nós tivemos diversas moedas. No início do início, as moedas que circulavam aqui eram portuguesas, na sua maioria portuguesas, mas também circulavam moedas da Holanda, Espanha e diversos outros lugares. Isso perdurou por muito tempo, até que foram feitas moedas, foram carimbadas moedas, especialmente para serem usadas aqui no Brasil. Que o primeiro exemplo que a gente tem disso são as moedas portuguesas com carimbo coroado. Ou seja, isso ainda no século XVI, não? Não. Olha, estão aí, ó. Foi no Carimbo coroado, aí. Foi no século XVII, mais ou menos em 1663, as moedas portuguesas foram carimbadas para circularem exclusivamente aqui no Brasil. Cadê esse carimbo? Você sabe onde é que está, Bruno? É esse carimbo de 250, com uma coroa em cima. Ah, tá. E eram cunhadas em que metal? Essas são moedas de prata de Portugal. Oh, uau! Já se valia alguma coisa. Sim. Eu queria também saber uma peculiaridade sobre as moedas conhecidas como obsidionais. O que é isso? Porque parece que elas foram as primeiras moedas com a palavra Brasil, né? Conta a história pra gente. É verdade? O que acontecia na época? Então, as moedas obsidionais são as primeiras moedas que oficialmente trazem nome Brasil nelas. Então, elas são por aqui, não? Então, essa aqui, ela é uma réplica dela feita em ouro, porque as moedas originais elas são muito raras e muito difíceis de serem encontradas. Mas é ouro mesmo. E era assim? Quadradinha? Exatamente, essa é a forma original dela. Elas foram cunhadas não pelos portugueses, mas curiosamente pelos holandeses. Ué? João Maurício de Nassau, não? Exatamente. Ele? Essas peças foram cunhadas durante a ocupação holandesa no nosso Nordeste, por uma necessidade de pagamento das tropas. Como eles estavam cercados no Nordeste, eles não tinham como pagar as tropas. Então foi enviado ouro para eles, que eles cunharam essas moedas e usaram como pagamento para as tropas. Bom, e com a chegada da família real, isso foi em 1808, lá da corte lusitana, né? Que as pessoas, eu estava conversando, o Rio já foi a capital de Portugal. Então, com toda certeza, os gastos eram muito altos naquela época e por isso mesmo, algumas medidas devem ter sido tomadas, né, pela corte portuguesa. Você vai me contar quais foram. Sim. Quando a corte chegou aqui, eram muitas pessoas e o gasto para manter o mesmo padrão que eles tinham em Portugal era muito alto. Então, o governo ele tomou, a corte, né, tomou algumas medidas. Entre elas, a principal foi a criação do Banco do Brasil, que foi o primeiro da América do Sul e o quarto do mundo. E a segunda principal foi a cunhagem de moedas espanholas que circulavam aqui com valor facial superior. Por exemplo, aqui circulavam as moedas de R$8. Essas moedas equivaliam ao nosso dinheiro na época a R$750. Então o governo pegava essas moedas, comprava essas moedas por R$750 e batia outra moeda em cima, com o brasão de Portugal, com um valor de R$960. Esse é o primeiro exemplo de inflação aqui no Brasil. Olha, 960. A inflação desde aquela época? Eles compravam por 750 e carimbavam como 960. E é claro que a diferença ficava para a coroa e dessa maneira que eles conseguiram se manter aqui no Brasil.
Estima-se que foram cunhadas cerca de 30 milhões de moedas. Opa, e tá ali, ó. Iones, que é João, né? Sexto. Isso. Olha, a moeda, né? Essa é uma moeda do Brasil. período do Reino Unido de Brasil. A anterior que Portugal e passou Algarve. era a colônia. Tá. Eles mantiveram essa prática durante muitos anos. Eles passaram pelos 3 períodos, que é colônia, Reino Unido e Império. Durante os 3 No períodos Império, quer dizer, no primeiro Império, né? Isso, Essa no moeda, primeiro Império. né? Circulavam essas moedas. circulavam essas moedas. Tá. Metal qual era? Prata. Que coisa. Moeda era moeda mesmo. É, é? exatamente. Meu Deus. Qual é? São essas aqui? Isso. Essa é a peça do Reino Unido. E essa é a peça do Império. Olha. Deixa eu mostrar. Essas são originais, né? São originais. Tá. Não, o Império aqui, tá bem aqui, ó. Ó, o Império é essa aqui. E aqui é do Reino Unido, Isso. Portugal e Algarves. Bruno, vou fazer uma pergunta para você, meio imbecil. Você tem ideia do valor dessas moedas hoje? Para se estimar o valor de uma peça hoje em dia é muito complicado. Tem algumas variáveis. Por exemplo, uma peça, para ela ser valiosa, ela tem que ser uma peça Rara. ou seja, poucas delas foram feitas, e ela tem que estar no estado de conservação muito bom. Então, é assim que a gente estima o valor de uma peça hoje. Então, é muito complicado. A gente tem catálogos que vão dar uma base de preços para poder comercializar essas peças. Mas, quer dizer, os apaixonados por numismática enlouquecem quando vê uma moeda que não tem. Sem dúvida nenhuma. Ai, eu me lembro. É pior do que um álbum de figurinha quando falta uma peça. Mas não é, tá boa essa analogia, mas é isso mesmo. Olha, a gente vai continuar esse papo já, né? Voltamos com todo o seu para falar mais sobre a moeda brasileira nesse dia da independência. Nós vamos continuar nosso papo aqui com o especialista em numismática, que é o Bruno Perezari. Bruno, durante grande parte da nossa história, o nosso ouro ia para Portugal. Aliás, tem a história do quinto, né? Que era 20%, que mandava... Hoje a gente gasta quanto? Quase 40%, né? Mas como 20 era um quinto, né? É o quinto dos infernos, e ninguém sabe por quê, é por isso aí. Tinha que mandar um quinto para Portugal. E aí apareceu essa expressão aqui no Brasil, o quinto dos infernos. Como é que isso influenciou as nossas moedas? Isso influenciou nossas moedas de muitas formas. A principal dela foi a produção de moedas em ouro. Por exemplo, nessa época a gente produziu a maior moeda de ouro que circulou no mundo. Do mundo, olha aqui, ó. Que é essa. O que pesa é uma coisa absurda. Olha que coisa linda. Olha que coisa maravilhosa. Vou virar, viu? Olha aqui, gente. Maravilhosa, né? Você podia comprar o que com isso aqui, Bruno? Isso na época comprava o equivalente a 12 cabeças de gado. 12 cabeças de gado? Ou 9.600 ovos. 9.600 ovos. Meu Deus, haja galinha. Meu Deus, que coisa mais linda isso aqui. Essa moeda ela foi usada... Mas eram cunhados no Brasil ou em Isso. Portugal? Essa peça foi feita em Minas Gerais, no auge da exploração aurífera. Mas ela está muito bem cunhada. E ela é original, naturalmente. Sim. Muito bem cunhada. A maioria dessas peças elas foram enviadas para a Inglaterra com pagamento de dívidas da coroa. Por isso que elas são muito bem conservadas. Porque elas ficaram muito tempo guardadas nos cofres ingleses. Inclusive, você sabe que existe uma lenda por parte dos bolivianos que o Brasil trocou o Acre, pertence à Bolívia, por um cavalo. Eles ensinam isso na escola. Foram 2 milhões de libras esterlinas. Isso aí, imagina, e mais alguma coisa, Sim. né? Lindo, lindo, lindo. Estou fascinado por essa moeda. Agora, isso é guardado em cofre, né? Essa peça tem que ser muito bem guardada. Lógico, lógico. Bom, chegamos num Brasil que eu não curto muito, que é o Brasil República. A gente vê o que acontece, né? Desde o começo, haja corrupção, haja confusão. Nós deixamos de ser a segunda, não é que eu seja monarquista, mas deixamos de ser a segunda potência econômica do mundo, presta a ser a primeira, com um governante absolutamente em ordem, que era
Pedro de Alcântara, João Carlos Salvador, Bebiano, Francisco Xavier, de Paula Leocádio, Miguel Gabriel, Rafael Gonzaga, de Bragança e Áustria. A gente conhece mais como Pedro II, estudei muito esse cara, gosto muito dele. E é a representação, na época dele, na época da República, de uma figura feminina numa nota, que é muito raro, só na Inglaterra tem, que está com a Rainha Elizabeth e tal, mas aqui no Brasil não tinha. Na época da República passaram a cunhar moeda. Por quê uma cara feminina? Essa imagem feminina que tem nas moedas da República e se estende até hoje, até a moeda de R$1, as cédulas de real, ela é a representação da República. Ela é a própria representação da República. Ela é popularmente conhecida como Marianne e é o símbolo da Revolução Francesa. Automaticamente é o símbolo da liberdade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité e como? Fraternité, bien sûr. Agora, olha aqui, 7 de setembro, R$1.000, 1822, 1922. Aí já é o centenário. Isso, essa foi a moeda cunhada no centenário da independência. Quem é ali o presidente? Epitácio Pessoa. Epitácio. Antigamente, a gente escrevia a palavra, por exemplo, ótimo, no português arcaico era óptimo. E tinha uma brincadeira que faziam, né? Em ótimo, P não soa. Mas em epitácio, pessoa. Não sabia. Só bobagem, né? Mas sexta-feira, feriado, a gente pode brincar. Essa história que estava escrito ali na outra, né? Ordem, progresso, que os positivistas botaram na bandeira, eu não acho aquele negócio legal, não. Também não gosto de positivista, mas podiam botar uma outra coisa, sei lá, ou tirar aquela tarja para a bandeira ficar bonita, como era do Império, sei lá. Bom, agora uma coisa que eu queria saber. No ano das comemorações, foi exatamente aquilo que você mostrou agora, que fato curioso aconteceu quando foram cunhadas aquelas moedas que foram comemorativas, né? Foram feitas moedas comemorativas em 3 valores faciais, 500 e R$1.000 e R$2.000 em prata. As moedas de 500 e R$1.000 aconteceu um pequeno erro. Como foi? O pequeno erro é que eles erraram o nome do nosso país. Que Foi lindo. só isso, é algo Tá bem aqui na simples. mesa? Tá. Qual é delas, Bruno? Essa peça aqui. Que nós acabamos de ver, não é? Aqui, acabamos de ver. Em vez de escrever Brasil, saiu Bebasil. Em vez de um R, saíram 2 Bs. BB. É um Brasil com essa história de como é que ele... essa coisa que fazem quando trocam o nome. É um negócio parecido. Como é que é, meu Deus do céu? Troca o nome, tem gente que tem 40 consoantes no nome. Tem um nome disso aí, que as pessoas... Isso, Tatá, numerologia. Então aí, Brasil. Deve ser numerologia, só pode ser. É um erro muito simples. Sutil, né? Só levou a demissão do responsável na época. Com toda certeza. E é um dos mais famosos, Girardet, um dos nossos mais famosos desenhistas de moedas e medalhas brasileiras. Como era o nome dele? Girardet. Francês? Ele era o responsável por essa área na Casa da Moeda na época. Bruno, tá certo, é errado e tal, mas essa moeda deve ter um valor inestimável exatamente por esse erro. Para vocês, numismatas. Na verdade, o que aconteceu é que o primeiro lote dela saiu com defeito, depois foi corrigida, só que saíram milhares de peças com defeito. Então, essa peça ela é relativamente comum, então ela não possui um valor de mercado muito grande, ela possui mais um valor histórico e de curiosidade. Entendi. Mas de fato, é muito, muito interessante. Eu vou dizer, isso é um assunto fascinante. Bárbara, eu te falei em off, né? Eu adoro as tuas pautas. Essas coisas, são coisas que eu acalento, sabia? Eu adoro essas coisas. Eu não consigo ficar adulto, que coisa maluca. Aliás, homem nenhum consegue, né? As mulheres não, elas de fato ficam adultas e tal. O homem, você está rindo, Laila, mas é mesmo. Os homens, eles não conseguem envelhecer. A única coisa que aumenta é o preço dos brinquedos. Ai, que idiotice. E outras coisas mais crescem que não deviam crescer, e as que deviam crescer diminuem.
Ah, que tristeza, meu Deus do céu. Enfim, Bruno Pelizari, muito obrigado. Vamos voltar a fazer uma pauta dessa. Você deve ter, com toda certeza, moedas do mundo inteiro. Sim. Né? Para a gente também brincar. Tem umas moedas que eu acho lindas da época da dinastia dos Habsburgos. Aquela águia bicéfala, aquela coisa linda. E fora a admiração que eu tenho para a nossa imperatriz, que foi quem proclamou a independência do nosso país. Que foi a nossa imperatriz Leopoldina. E ela era da dinastia dos Habsburgos. Sim. Não é? Obrigado, queridão. Eu que O agradeço. programa está tão divertido, tá bom a beça.